Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, por esse momento maravilhoso que Ele me concede na tarde deste dia, de estar aqui mais uma vez e posicionar-me à frente desse instrumento para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus pelo dia, dou graças a Deus pela vida, pela saúde, pela vida da minha filha, por tudo quanto o Senhor nos tem proporcionado já até aqui. Temos saído, temos entrado e o Senhor nos tem guardado e nos tem protegido. Enquanto eu dirigia-me ali a Osasco, onde fica a empresa aonde trabalho, me veio ao coração um assunto maravilhoso e eu fui com este assunto formigando em meu coração e voltei com ele a formigar em meu coração. E de prontidão, chegando em casa, eu já me assento aqui à frente desse aparelho para poder trazer aos irmãos e compartilhar com os irmãos esse assunto que vem formigando em meu coração nessa tarde. E eu quero compartilhar com os irmãos um assunto um pouco polêmico hoje dentro das igrejas evangélicas, no meio evangélico, no meio cristão, do qual ninguém comenta, ninguém fala, ninguém trata, como que se tivesse tudo bem, como que se os crentes já se tornaram anjo, se é que em algum momento o tornarão. E esse assunto eu quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. Para tanto, eu quero ler alguns versículos antes. E esse assunto desta tarde, nós iremos tratá-lo como que estivéssemos conversando. Eu irei fugir do normal, como eu tenho o costume de pregar aqui. Iremos conversar sobre esse assunto que estaremos discorrendo aqui nessa oportunidade. Eu quero convidá-los a ler comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, alguns versículos que diz assim, versículo 2, e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse:
pejada estou. Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Versículo 25. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Versículo 9. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Amém. Somente estes versículos para nossa meditação nesta tarde. Eu tenho me preocupado, irmãos, com a nossa igreja. Quando eu digo com a nossa igreja, não estou me referindo à Vila Brasilândia 1, aonde congrego. Refiro-me à igreja de um modo universal. Quando digo que tenho me preocupado com a nossa igreja, refiro-me à igreja de um modo universal. E o que tem me preocupado na igreja? É no que tange respeito ao pecado de adultério. Esse pecado de adultério tem sido tratado na igreja, pela igreja, pelos pastores, com um descaso imenso. O pecado de adultério é tratado na igreja, pela igreja, pelos pastores das igrejas,
como que se ele não existisse entre os crentes, no meio da igreja. O pecado de adultério, ele tem sido tratado como que se os crentes não o praticassem, como que se os crentes não cometessem tal pecado. Esse pecado de adultério nas igrejas evangélicas tem sido tratado com desdenho por parte das lideranças, por parte dos crentes, por parte das igrejas evangélicas. Não se fala nesse assunto nos cultos, não se prega sobre esses assuntos nos cultos, e quando há alguém que comete tal pecado, é tratado às escondidas, de modo que a igreja, que é o corpo, não sabe, não fica sabendo como foi tratado, que fim teve o desfecho do caso com relação aos que praticaram tal pecado dentro das nossas igrejas. Então, nisso, um abismo tem chamado outro abismo. Porque se não trata e se trata sem que a igreja saiba, dá-se a entender que o assunto não é muito levado a sério. Então, outros também incorrem no mesmo pecado de adultério. Então, isso tem me preocupado. Porque parece que isso não acontece em meio aos crentes. E nós sabemos que acontece, que tem acontecido, está acontecendo e vai acontecer. Porque não estamos lidando com anjos. Os pastores têm que entender que as pessoas, os crentes, não são anjos. São seres humanos. São pessoas sujeitas ao pecado. Mas eles tratam esse pecado com descaso. Como que se ele não existisse. Ou como que se Deus não se preocupasse com tal pecado no meio da igreja. Ou como que, se isso não fosse pecado. É dessa maneira que nós temos visto. É dessa maneira que se tem andado no meio da igreja. E nós sabemos que o número de divórcio por causa de adultério no meio cristão, no meio evangélico, é grande. É até maior do que aqueles que não são crentes. Já foi comprovado numa pesquisa que os evangélicos crentes estão se divorciando muito mais do que aqueles que não são crentes. E muitos dos casos por causa de adultério. É lamentável, mas é a real, é a verdade com que a igreja está convivendo nesses dias finais, aonde tentam tapar o sol com a peneira, fingindo que tudo está bem, que tudo vai bem, e que Deus não tratará com o adúltero, mas que tudo ficará bem perante Deus. O que não é verdade. Não é verdade, não se engane. Não pense que as coisas estão boas. Se estás em adultério, não pense que está boa. As coisas materiais podem até correr bem. Você pode até estar prosperando materialmente. Seus ganhos, seus lucros podem até ter aumentado, estar aumentando. Tudo está bem materialmente na sua vida, mas isso não é sinal de que espiritualmente as coisas vão bem. Não se pode medir a intensidade espiritual
pelos bens materiais. Está enganado quem age dessa maneira. Isso não é sinal da aprovação de Deus. Isso não é sinal de que Deus está conosco. Não, irmão. Não se engane. Se você vai bem na faculdade, vai bem na empresa, foi promovido, seu salário aumentou. Na igreja você está bem. Um silêncio, ninguém fala nada, ninguém toca no assunto. Você tem cargo na igreja, tem oportunidade, é amigo do pastor. Não pense que isso é sinal de que espiritualmente você está bem perante Deus, que isso é um engano do diabo. O pecado de adultério é tratado por Deus com severidade. O adúltero é tratado por Deus, se ele não se arrepender, com severidade. Prova disso, a palavra de Deus diz, e ninguém validará, que no céu não entrará adúltero. Que os adúlteros ficarão de fora do céu. Então não se engane. Não fique pensando que está tudo bem na tua vida espiritual, porque material está tudo bem. Você toma esse crescimento material na tua vida como um sinal da aprovação de Deus, de bênção de Deus, quando não é. Então não se engane, irmão. Deus trata o pecado de adultério e o adúltero. Deus nunca deixou de tratar. Deus nunca fez vista grossa para o adúltero que comete adultério. Deus nunca fingiu que as coisas estivessem tudo boa quando elas não estão. Deus nunca passou a mão em ninguém. Mas lamentavelmente nas nossas igrejas nem se prega para não atingir o irmão que está em adultério dentro das nossas igrejas. Esses versículos foram banidos. Não se ouve pregar sobre adultério. Não se fala em adultério na igreja. E a Bíblia diz que os adúlteros vão ficar de fora do céu. E nós estamos vendo pessoas se separando, casando de novo, contraindo novas núpcias, coincidindo em adultério, se pondo na qualidade de um adúltero dentro das igrejas. Mas muitos deles são pastores, têm cargo, têm funções, têm privilégios, e se finge em relação a ele, a ela, que estão bem, que estão maravilhosamente bem, que se Jesus vier, eles serão arrebatados para o céu. Quando na verdade não é assim. É assim na ideologia do pastor. É assim na visão do pastor. É assim no conceito do pastor. Mas segundo a palavra de Deus, não é assim. Não é dessa maneira que se trata o adultério e o adúltero dentro das igrejas. Porque Deus nunca tratou o pecado de adultério como que se ele não existisse. O adúltero que cometeu adultério, Deus nunca tratou ele como que se ele não tivesse cometido aquele pecado. Me assusta. Eu me preocupo. Porque nós não ouvimos, não vemos se pregar uma mensagem preventiva sobre isso. Porque nas nossas igrejas há muitos irmãos em adultério. Há muitos em adultério.
Então ninguém prega, não se toca no assunto, para não comprometer o irmão, a irmã, para não expor o irmão, a irmã. Então fica só no bochicho, no cochicho dentro da igreja. Mas ninguém prega, ninguém fala contra isso. E nisso, nesse descaso, vai se aumentando o número de crentes dentro das igrejas que vão cometendo adultério. Vão se separando, se divorciando e vão casando novamente, coincidindo-se em adultério, em adúlteros dentro da igreja. Mas Deus não vê assim. Não se engane. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa escarnecer da sua palavra. Há muitos crentes que não dão a mínima para a palavra de Deus. Há pastores, membros comuns, que não dão a mínima para o que está escrito. Eles não dão a mínima para aquilo que está na Bíblia como palavra de Deus, para ser pregado, quer de maneira preventiva ou quer de maneira corretiva. Eles não dão a mínima. O caso de João Batista e Herodes, eles não dão a mínima para isso. Há até quem diga que João se intrometeu num assunto particular. Há quem diga que João, ele se meteu em assuntos alheios. Por isso que ele morreu. Há quem diga isso, quem pensa assim, tentando justificar o seu pecado de adultério dentro das igrejas. Mas não foi assim não. Não, irmão. João Batista era profeta de Deus. E ele pregava contra o adultério. E Herodes era um rei. Ele era o rei, ele era a autoridade. Então João condenou o pecado de Herodes em Herodes, o qual ele estava praticando. João advertiu Herodes. João chamou a atenção de Herodes. Porque Herodes, ele sendo casado com Fasileia, filha do rei Areta, Natabeu, ele abandonou a filha do rei Aretas para tomar Herodia. Herodia era casada com Filipe I, irmão de Herodes, do rei Herodes, de Herodes Antipas. Ela abandonou Filipe I para ficar com seu cunhado Herodes Antipa. João então condenou essa união, porque Herodes Antipas era homem casado e Herodias era mulher casada. Ambos deixaram seus cônjuges e se uniram como marido e mulher. E João, como profeta e sabedor de que isso era pecado aos olhos de Deus, ele então se opôs contra essa união, condenando esse ato, condenando esta união como pecado de adultério. Por isso João morreu. Mas ele era profeta de Deus, irmão. Quem é profeta e sabe de uma união dessa, ele não fica em silêncio, porque isso está ferindo a lei de Deus, a lei do casamento. Então João morreu porque falou a verdade. E esse pecado que está escondido em nossas igrejas evangélicas,
que mensagem como essa ninguém prega. Mensagem contra isso ninguém prega. E o número dos adúlteros, quando não é o adultério no corpo, ele é cometido fora do corpo. Porque parece que esse pecado é algo aceito nas igrejas, é algo natural, algo normal. Porque quando você deixa de falar daquilo que você sabe que é errado, você está dizendo que é certo. Quando você deixa de falar daquilo que é errado e que se está praticando continuadamente, você está dizendo que aquilo ali está certo. Você está dizendo que está certo. E essa prática, quando não é cometida no corpo, é cometida fora do corpo. Porque Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, Paulo diz, Deus falando através de Paulo, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Todo pecado que se comete é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que adultera, ele adultera contra o seu próprio corpo. Contra o seu próprio corpo. E Jesus disse que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aos adúlteros, por comissão, através do corpo, e por comissão fora do corpo. Porque atentar para uma mulher, olhar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É Jesus quem diz isso. Então há uma necessidade de se pregar sobre isso e contra isso, sem nos preocupar se vamos agradar a gregos e a troianos, mas nós temos que agradar a Deus. A nossa preocupação em pregar é em agradar a Deus e não agradar aqueles que nos ouvem. Ninguém tem que pregar a palavra de Deus para agradar ou para ser agradável às pessoas que nos ouvem. Eles que têm se agradar do que ouve. Eles que têm que se agradar da palavra de Deus.
E só se agrada da palavra de Deus quem é de Deus. Quem não for de Deus não se agradará jamais da palavra de Deus pregada. E nem tampouco daqueles que pregam a palavra de Deus com verdade. João Batista morreu porque a mensagem dele não agradou a Herodia. Também não estava agradando a Herodes. Mas Herodes, temendo, porque sabia que João era profeta, era considerado pelo povo um profeta de Deus. Então Herodes tinha medo de pôr as mãos em João, mas a vontade dele era matar João. Mas ele não podia por medo, porque a mensagem de João incomodava Herodes, incomodava a mulher de Herodes, a Herodia. Porque João dizia que ele era adúltero. João dizia para ela que ela era adúltera. E falava isso de público, não era escondida. Porque todo mundo sabia do ato, do pecado de Herodes e de Herodias. Então João chamava, os advertia de público, na frente daqueles que sabiam do seu ato, do seu pecado. Para que eles ouvissem e soubessem que João condenava aquele ato, aquela prática, porque Deus condenava, Deus condena o pecado de adultério. Ele ama o adúltero, mas não ama o pecado do adúltero, que é o pecado de adultério. Se ele não se arrepender, ele irá para o inferno. Mas se ele se arrepender, Deus o perdoa e o recebe. Então a mensagem de João não agradava. Não soava muito bem nos ouvidos de Herodes, nem do de Herodia. Porque João não se preocupava em agradar a massa. Ele não se preocupava em agradar aqueles que o ouviam. Ele se preocupava em agradar a Deus naquilo que ele pregava, amando de Deus. Porque quando nós pregamos, não falamos de nós mesmos. Falamos a palavra de Deus, falamos a Bíblia, que é o que Deus nos mandou como igreja pregar a sua palavra. Agora, nem todo mundo que nos ouve vão gostar da mensagem, porque não são de Deus. Jesus disse: se vós fosse de Deus, vocês me ouviriam. Vocês não me ouvem porque vocês não são de Deus. Vós sois do diabo. Jesus falou isso para o judeu, que queria matá-lo, apedrejaram, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Então nós não temos que nos preocupar em agradar aquele que estão à nossa frente, nos ouvindo. A preocupação do pregador é em agradar a Deus, pregando a palavra de Deus como ela é, sem omitir e sem acrescentar absolutamente nada dela. E Deus se responsabiliza pela mensagem. Deus se responsabiliza pelo efeito. A nós cabe então somente pregar conforme Deus põe em nosso coração. João morreu porque a mensagem não foi agradável a Herodias nem a Herodes. Hoje, há muitos vivendo, há muitos amigos, há muitos comendo na casa do irmão, recebendo presente, porque a mensagem não toca no pecado do irmão. Sabe-se que o irmão está em adultério dentro da igreja, mas não se traz uma mensagem preventiva para prevenir os irmãos contra esse pecado. E hoje, em que o nudismo e o seminudismo está dentro das nossas igrejas, nas roupas sensuais, descompostas, transparentes, apertadas, marcando o corpo, mostrando suas intimidades dentro da igreja, levando os irmãos a cobiçá-las, levando as irmãs a cobiçá-los, cometendo assim adultério dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas não se prega de maneira preventiva.
como também não se prega de maneira corretiva, corrigindo aqueles que cometeu tal pecado, que comete tal pecado, para que se arrependam e confessem o seu pecado a Deus, para que sejam perdoados. E nisso, a nossa igreja vai de mal a pior. Apenas tendo culto, sem nenhuma manifestação sobrenatural daquela que Deus quer que aconteça em nossos cultos. Porque a ausência de Deus por causa do pecado dentro da igreja é real e é verdadeira. Não se admite, porque não tem coragem para isso, senão estaria admitindo que eles são os culpados por permitir tais pecados dentro da igreja. Então fica no silêncio combatendo aqueles que reconhecem que as coisas não estão boas, e se falar é contrariado em cima do altar e até hostilizado. Mas eles não admitem a verdade de que a igreja vai de mal a pior, por causa do pecado de adultério dentro dela, em cima dos nossos altares. Mas Deus sempre tratou com o adúltero e com o adultério. Deus nunca deixou impune. Nunca deixou impune. Mas esse pecado tem se aumentado, está aumentando dentro das nossas igrejas, no meio evangélico, no meio cristão. Está oculto, incubado, empacando o andamento dos nossos cultos, o derramado poder do Espírito Santo de Deus em nossos cultos, em nossas igrejas. Lamentavelmente, temos visto isso. Há um medo de se pregar sobre isso. Não quer perder a cabeça. Não quer ser tirado da congregação que está. Não quer ser tirado de cima dos altares. E nisso, aqueles que estão permanecem, e aqueles que não estão são induzidos e estimulados a estar e a praticar também o pecado de adultério. Lamentavelmente. Mas Jesus disse que aquele que atentar para uma mulher, para cobiçá-la, para desejá-la, e isso acontece pela maneira indecente, indecorosa, despúdica, sem pudor, dela se vestir dentro da igreja. O homem só cobiça uma mulher se ela tiver de maneira excitante, provocante, despertando nele a libido, sensações, emoções. E isso acontece em nossas igrejas. E as pessoas pensam que isso não é nada, que ele não fez nada. Mas Deus toma nota de tudo, irmão. De tudo que nós fazemos, de tudo que nós pensamos, de todas as formas e maneiras que nós possamos pecar e pecamos. Deus toma nota. Nele não escapa nenhum dos nossos pensamentos de adultério que venhamos a pensar dentro da igreja ou na rua. No atentar para uma mulher, no atentar para um homem e desejá-lo, cobiçá-lo. E na mulher para outra, e no homem para o outro, porque hoje está assim também. Não é só o homem que cobiça a mulher está cobiçando a outra mulher. Não é só o homem que cobiça uma mulher, o homem está cobiçando também outro homem hoje em dia. Mas os crentes acham e pensam e julgam que isso não é nada. E nisso o pecado de adultério é tratado com descaso, como que se ele não existisse, como que se ele não acontecesse,
como que se os crentes não praticassem isso, como que Deus não liga para esse pecado de adultério, como que o diabo não instiga, não leva os crentes a pecar no pecado de adultério, como que se os crentes já se tornassem anjos, cristianizaram. É isso que os pastores estão pensando. É isso que os pastores estão pensando. Lamentavelmente. Lamentavelmente, tem se tratado isso com o maior relaxamento dentro das nossas igrejas. Mas não ficarão impunes. Não pense de Deus que você ficará impune, porque você está impune dentro da igreja por parte do teu pastor. Porque você julga que tudo está indo bem na tua vida material, na tua vida amorosa, sentimental. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar dele, nem da palavra dele, nem da igreja dele. O que o homem semear, ele vai ceifar, vai colher. O que é o pecado de adultério? O que é o pecado de adultério? É a relação sexual de pessoas casadas com outra que não seja o seu cônjuge. Isso é o pecado de adultério, chamado do grego moixo, moixéia. Adulterar é cometer adultério. Quem comete adultério é qualificado de adúltero. Então o adúltero é quem pratica adultério. Adultério é a relação sexual de pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge. E Jesus disse, quando ele falava do casamento, quando lhe questionado por aqueles que já sabiam a real, a verdade sobre o casamento, a legitimidade, a indissolubilidade do casamento, mas eles tentaram a Jesus. Eles sabiam. Aqueles que vieram a Jesus para indagar a Jesus a respeito do repudiar a esposa, do mandar a mulher embora, eles sabiam de toda a lei do casamento. Eles sabiam que o casamento é indissolúvel. Eles sabiam que o casamento é para sempre, é para toda a vida. Não é uma união contratual que vamos tentar e se não der certo, cada um vai para o seu lado. Não. Casamento não é isso. Casamento é um caminho sem volta. Casamento é algo para toda a vida. Isso para quem tem o temor de Deus e para quem quer ir para o céu.
Porque Deus foi quem instituiu o casamento entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem. Foi Deus que oficializou essa união. E Ele colocou isso como algo indissolúvel, inquebrável. Foi Ele que disse que o homem e a mulher tornaria uma só pessoa. Se fundiria um ao outro, uma ao outro, de maneira que ninguém possa separar. Por isso que diz, e o que juntou Deus não separa o homem. Aquilo que a justiça faz é com relação ao corpo físico, é com relação à convivência debaixo do mesmo teto, é com relação a repartições de bens. Mas casamento não é simplesmente uma união física. Casamento é primeiramente uma união espiritual. Que quando o homem e a mulher se unem, se torna inseparável, de maneira que as autoridades não têm poder para separar o homem e a mulher. Somente a morte. Por isso a escolha tem que ser certa. Se há algo que na escolha não se pode errar, é na escolha de um homem para ser o marido, é na escolha de uma mulher para ser a esposa. Não se pode ter erro. Se houver erro, tem que arcar com as consequências. E as consequências aquelas que os crentes, conhecendo a palavra de Deus, não quer arcar com elas, não quer sustentar elas, que é a de ficar sozinho, de permanecer só. Quem diz isso é Jesus. Quem diz isto é Deus, não é o homem. O que a justiça faz é para garantir que o que aquele homem venha a ganhar, a mulher não tenha direito. O que a mulher venha a ganhar, o homem não tenha direito. Mas no que diz respeito à união deles dois, permanece unido perante Deus para sempre. É isso que os crentes não querem aceitar. Eles dizem que conhecem a Bíblia, eles dizem que conhecem a palavra de Deus, eles dizem que tem Deus, mas eles não querem aceitar estas verdades. Eles não querem. Eles buscam até ocasião para que suas mulheres fracassem e lhes traia. Elas até buscam ocasião para que seus maridos fracassem e lhes traem, para que tenham uma desculpa para se separarem e para contrair nova núpcia, como que se isso fosse uma justificação que lhe isentasse de qualquer responsabilidade do casamento. Mas não isenta. Casamento é um caminho sem volta, sem curva, sem atalho. Quem diz isso é Deus na sua palavra. Não é o irmão Joel. Não é o pastor, não é o teólogo, não. Está na palavra de Deus. Quando esses homens chegaram aqui em Mateus 19, no capítulo 19 de Mateus, indagando a Jesus, questionando a Jesus sobre o casamento, eles já sabiam o que se devia ou não fazer. Mas eles vieram para tentar a Jesus, para ver se Jesus falava alguma coisa contra a lei do casamento, para que eles tivessem com que matar a Jesus. Veja o que diz o versículo 3 do capítulo 19 de Mateus. Então chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus, os fariseus, tentando, veja bem, tentando, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher
por qualquer motivo. Está aí, irmão. A intenção deles não era saber o que eles já sabiam. A intenção deles era pegar Jesus numa falha. Era pegar Jesus em um fracasso. Contra a lei de Deus, a lei do casamento. Para que eles tivessem com que condenar Jesus. Esses homens fariseus, eles conheciam. Na época havia duas escolas teológicas que ensinavam sobre o casamento. Tinha a severa escola de Shammai, que defendia que o divórcio só podia ser aceito no caso de prostituição. E tinha a escola de Hillel. Defendia o divórcio e o permitia por todas as causas concebíveis. E Jesus conhecia a esses dois homens, Shammai e Hillel. Jesus conhecia a escola de Shammai e conhecia a escola teológica de Hillel. Shammai defendia que o homem só podia repudiar a mulher em caso de prostituição. Hillel dizia que por qualquer motivo. Então os fariseus vieram perguntar a Jesus se podia o homem mandar a mulher embora por qualquer motivo. E vale a pena observar aqui, irmão, que está falando sobre repudiar e não casar de novo. Mandar a mulher embora. Porque ele mandava as mulheres embora por qualquer motivo. E Jesus deu aquela resposta que nós conhecemos, sem deixar brecha para novas núpcias, mas estabelecendo o princípio de que se o homem optar por mandar a mulher embora, que ele fique sem casar. Ou que ele reconcilie com a sua mulher, ou que ela reconcilie com o seu marido. E a resposta que Jesus deu foi tão severa que os discípulos de Jesus questionaram Jesus em casa a respeito daquele assunto. E Jesus falando para eles sobre o repudiar a esposa, sobre a relação do homem para com a mulher. Porque Jesus disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar é despedir a mulher, é mandar a mulher embora. Porque eles mandavam por qualquer motivo. Jesus então estabeleceu o princípio de prostituição. Por quê? No caso de adultério, o adúltero era apedrejado, deixando livre o cônjuge inocente para casar. Mas no caso de prostituição, poderia casar. No caso de prostituição. Ou melhor, podia mandar a mulher embora. Porém, estabelecendo o princípio de ficar só. Foi feito isso para salvaguardar a integridade da mulher. Porque o homem achava aquela bonita, já achava que podia mandar aquela embora. Então foi estabelecido o princípio da prostituição. Mas que ele ficasse sem casar. Porque Jesus diz: e casar com outra comete adultério.
Então Jesus falou duas coisas, irmão. É isso que esses pastores não querem enxergar, porque eles querem uma brecha na palavra de Deus. O princípio da prostituição, para mandar a mulher embora, não abre um precedente para que eles casassem de novo. Não. Porque Jesus disse: se casasse, coincidia em adultério. E os discípulos achou tão severo que eles disseram para Jesus: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. De tão severo, irmão, de tão sério que é o casamento. Não há brecha na palavra de Deus para a nova núpcia, no caso de se separar. A prostituição foi para que eles não mandassem a mulher embora por qualquer coisa, por qualquer motivo, como eles estavam mandando. Então estabeleceu o princípio para um mando para a mulher ir embora. Era a prostituição, se ela prostituísse. E o que é prostituir? É o pecado de uma pessoa solteira com uma pessoa casada. Isso é prostituição, ou que se chama fornicação. É o que se chama de fornicar. Fornicar. Então foi estabelecido a prostituição como o princípio para se escolher em mandar a mulher embora. Prostituição aqui seria fornicação. Fornicar. Se no caso que ela cometesse fornicação. E eles sabiam disso. Eles sabiam dessas verdades. Eles sabiam dessa verdade. Mas eles não queriam aceitar as verdades da palavra de Deus. Quando Jesus estabeleceu o princípio para repudiar a mulher, a prostituição, que é fornicar, que fornicação é a relação sexual de pessoas não casadas com pessoas casadas ou não. Isso é fornicação. Fornicação é o pecado de pessoas não casadas com pessoas casadas ou não. Enquanto que o adultério é o pecado de pessoas casadas com outras que não são seus próprios cônjuges. Então Jesus aqui falou para eles, estabelecendo o princípio de que se elas tivessem fornicado, eles podiam despedi-la, mas estabelecendo o princípio de permanecerem sem casar. Aí é o que era difícil. Aí eles matavam as mulheres
para ficarem livres. Começaram a matar as mulheres, irmão, para ficar livre. Então os discípulos achou isso muito severo. Ele achou o casamento algo muito sério. De maneira que eles falaram então para Jesus que é melhor não casar. Mas esse não casar, irmão, não é para qualquer um. É para aquele a quem Deus dê essa graça. E Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, dizendo que se não pode conter, que é melhor casar. Por quê? Não é todo mundo, irmão, que tem essa graça de ficar sem casar, porque a lei do casamento é uma lei para sempre. Uma vez casado, casado para sempre. Muitas pessoas hoje não querem casar, mas também não conseguem ficar sem o sexo. Vive a pecar. Vive a prostituir, a fornicar, a adulterar. Mas eles não querem compromisso. Mas Paulo disse: que se a pessoa não pode se conter, case. Se você não pode se conter, ficar no sem mulher, case. Mas não é para qualquer um, irmão. Tem que ter a graça de Deus. Então, se você quer repudiar a sua mulher, mandar ela embora, você tem que ficar sem casar. Se você não aguenta, então volte para sua mulher. É isso que a palavra de Deus ensina, irmão. É isso que a palavra de Deus ordena. Ela não pede, ela está ordenando. Ordenando. Ele diz que aos casados manda o Senhor que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Irmão, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus, irmão. Isso é coisa de Deus. Se você se apartar da mulher, se divorciar dela, fique sem casar. Mas se você não consegue se conter, estando sem mulher, volte para sua mulher. Porque se você contrair novas núpcias, se você contrair novo casamento, você é um adúltero dentro da igreja. Você está em pecado de adultério, você é um adúltero. E quem fala isso é a palavra de Deus. É Deus que está falando. No capítulo 7 aos Romanos, Paulo escrevendo o que Deus ordenou que escrevesse, ordenando aos crentes de Roma, ele diz: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, a lei do casamento lá de Gênesis. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma carne só. E já não serão dois, mas uma só pessoa. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera,
se for do outro marido. É coisa séria, irmão, o casamento. Então as nossas igrejas estão cheias de adúlteros e de adúlteras. E estão dizendo que vão para o céu. E vão se conformando com a situação de adultério, com a condição de adúlteros, porque falam línguas, profetiza, chora, se alegra, tem trabalho na igreja, tudo vai bem na vida material, tem prosperado na sua vida material. Então a pessoa vai achando que está tudo bem diante de Deus, quando não está. Não está. Para Deus, são considerados adúlteros. São considerados adúlteros diante de Deus. As coisas à luz humana está indo tudo bem. Mas não se engane com isso. Não meça a intensidade, o grau da vida espiritual pela vida material. O crescimento material não é sinal de que a vida espiritual está tudo bem. Não. Não se engane, irmão. Não se engane, não nos enganemos. Porque não é assim que funciona. Se a tua situação está contrária ao que a palavra de Deus está dizendo, você está em perigo. Você está em perigo. Você precisa se retratar, se arrepender, se converter o mais rápido possível. Na carta, no livro de João ao Apocalipse, no capítulo de número 21, no versículo 8 diz: mas quantos ao tímido, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aos fornicários, as coisas, irmãos, de Deus é muito séria. E casamento é uma das coisas de Deus. Deus instituiu o casamento. E ele é um caminho sem volta. Casamento é para toda a vida, irmão. Somente a morte pode dar ao cônjuge vivo
o direito de contrair novas núpcias. Pelo contrário, é considerado adúltero e adúltera. E os tais não terão parte no reino de Deus. Não terão parte no céu. Quem fala isso, irmão, é a palavra de Deus. É o próprio Deus. Não é o irmão Joel. Não, irmão. Não é o irmão Joel. Não é o irmão Joel quem diz isso. O irmão Joel está apenas pregando o que Deus ordena que se pregue para que nós obedeçamos. No capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos crentes em Coríntio, no capítulo de número 10, os irmãos veem a seriedade do perigo que os adúlteros, aqueles que estão incorrendo nesse pecado, por ser casado e abandonar suas mulheres e casarem novamente, estão correndo. Olha o que diz na primeira carta de Paulo aos crentes em Coríntio, no capítulo 6, versículo 10. Não erreis. Está mandando o camarada não errar. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Veja. Não herdarão o reino de Deus. Não errei. E há muitos crentes incorrendo nesse erro. E achando que está certo e que tudo vai bem, porque tudo está bem aos olhos dele. Mas aqui Deus fala, não erreis. Para não errar nesse pensamento, nesse achismo. Não herdarão o reino de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Não cometa esse erro de pensar que os injustos vão herdar o reino de Deus. Não cometa esse erro de pensar que aqueles que cometem a injustiça vão herdar o reino de Deus. Porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Há muitos nesse erro. Há muitos neste erro. Casados, separaram das suas mulheres, casaram novamente. Outros
solteiros que casaram com mulheres casadas, e Jesus diz que aquele que casar com a repudiada comete adultério. Irmão, no casamento não há inocente, a responsabilidade é dos dois. A luta pela permanência do casamento tem que ser dos dois. Deus faz milagre. Mas se optarem por se separarem, que fique sem casar. É coisa séria, irmão. Esse pecado na igreja que está sendo tratado com descaso, como que se ele não estivesse acontecendo ou não acontecesse dentro das nossas igrejas, em meio aos crentes, em meio aos evangélicos. Mas ele acontece numa escala crescente, assustadora. É que só sabemos daqueles que vieram a lume, mas há muitos escondidos, calados, quietos, como que se tudo estivesse bem. E por causa do apoio, da tolerância dos pastores, não há revelação com respeito a isso. É lamentável. O rei Davi, no texto que nós ora lemos, eu não quero aqui hostilizar o rei Davi, porque ele foi perdoado, e o Salmo 51 mostra a agonia desse homem. O quanto ele se arrependeu pelo mal que ele fez. No Salmo 51 está a oração do rei Davi, de arrependimento. Mas o rei Davi, ele pensou que o pecado de adultério dele poderia ficar encoberto, que ninguém sabia, que ninguém viu, e que ia ficar assim mesmo. E ele maquinou de uma forma demoníaca. E olha que Davi foi o homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas ele pensou o que muitos estão pensando. Ele pensou o que muitos crentes estão pensando dentro da igreja. O rei Davi, ele como rei, ele não foi à guerra. Ele não foi à guerra. Ele achou por bem ficar em casa, ocioso, e ele resolve subir na laje da casa dele. Ele resolve subir no terraço, na laje, com certeza coberta. E ocioso, enquanto o exército estava na guerra, e ele olha para lá, olha para cá, se com um binóculo eu não sei. De repente ele avista uma mulher tomando banho no tanque, no açude. Era o costume das épocas. Vamos dizer hoje a praia. A mulher estava na praia, sozinha, na praia se banhando, achando que talvez ninguém estava ali vendo. E com certeza pensava ela isso, porque para ela estava num lugar reservado. Por isso que ela foi tomar banho. É diferente da praia hoje, que vai todo mundo coletivamente, e lá se fica de calcinha e de sutiã, e um vê o outro e assim por diante. Mas no caso aqui em apreço, em análise, era costume das mulheres antigamente, pois não tinha chuveiro, banheiro, e ao açude, num lugar reservado para se banharem. E Betseba foi à tarde, mais ou menos por volta das 10 horas da manhã.
das 10, entre as 10 às 14 horas. À tarde, no calor do dia, que corresponde das 10 às 14 horas. Davi avistou a mulher lá, nua, tomando banho. Ele avistou lá do seu terraço. E logo no coração dele nasceu a cobiça. Ele viu a mulher pelada, logo ele a desejou no seu coração. Tiago, escrevendo, ele diz que quando alguém for tentado, nunca diga que por Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém com o mal Deus tenta. Mas cada um é tentado quando atraído. Foi o que Davi foi. Ele foi atraído pela a mulher nua. Sendo atraído, ele é engodado. Ou seja, ele é seduzido pela nudez da mulher, pela beleza do corpo da mulher. Sendo seduzido pelo corpo nu ou seminu da mulher, pois ele desejou a mulher, ele viu, ele foi atraído a olhar para a mulher, ele olhou Betseba tomando banho, e no coração dele ele gerou o desejo por ela. Então ele é engodado, ele é seduzido pela sua beleza e pelo seu corpo nu ou seminu. Havendo o desejo já no coração, ele dá a luz ao pecado. E o pecado sendo praticado, consumado, ele gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Foi o que aconteceu com Davi. No terraço da casa, na laje, ocioso, para lá e para cá, sem fazer nada, em vez de ter ido para a guerra, em vez de ter ocupado a sua mente com as coisas de Deus, não. Olha daqui, olha de lá, procurando o que não queria, achou o que não queria. Ele viu a mulher nua, tomando o banho. Foi atraído a olhar para a mulher. Quando ele viu, ele foi atraído a continuar olhando. Continuando olhando, ele teve desejo. Ele teve desejo. É aquilo que eu falei, que Jesus falou: aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Davi viu a mulher nua. Em vez dele tirar o olho, as vistas, ele continuou olhando. Então ele foi atraído pela mulher nua tomando banho. Sendo atraído, ele desejou. O desejo estando no coração dele, ele foi engodado, seduzido pela beleza, pelo o nudismo da mulher, pelo seminudismo da mulher. É o homem sendo seduzido pelo desejo no coração. No coração dele gera o pecado. Já estava o pecado no coração dele. O pecado estando no coração do homem, se ele não temer a Deus, ele consuma, ele materializa, ele traz para fora, para o mundo exterior, o pecado que está no interior do coração dele. E foi o que Davi fez.
Foi o que Davi fez. O pecado estando no coração dele, e foi o que Deus disse para Caim. Quando Deus viu o mal que Caim ia fazer a Abel por inveja. Porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, porque Caim era mau. Então Deus viu que brotou no coração de Caim o mal contra Abel. O pecado estava no coração de Caim para praticar contra o irmão Abel. Deus então falou para Caim: eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será para ele. Caim matou Abel. Quando Davi viu Betseba nua, que ele foi atraído ao ficar olhando, pelo muito que ele olhou, ele acabou gerando um desejo dentro do coração dele. E esse desejo no coração dele acabou o seduzindo, o prendendo naquela mulher, na beleza de Betseba. Que ele acabou então gerando no coração dele um desejo de pecar. Ele manda perguntar quem era aquela mulher. Olha aí. Ele não esqueceu ali. O pecado já estava no coração dele. Ele já estava decidido ter aquela mulher com ele em uma cama. Ele pergunta quem era aquela mulher e ele fala: aquela é Betseba. Aquela ali é Betseba. Ô soberano Deus, nos guarda. Aquela é Betseba, filha de Eliã. E ela é mulher de Urias o Heteu. Veja bem, quem falou ao rei sobre quem era aquela mulher, já lhe falou tudo o que ele precisava saber para não se interessar e nem tocar naquela mulher. Aquela mulher é Betseba, filha de Eliã. O pai dela chama Eliã. E ela é mulher de Urias o Heteu, o teu soldado, o teu servo, aquele que te serve no exército. Ele está agora lá no exército, guerreando as guerras do teu Deus, a qual tu deveria estar lá à frente do exército. Falaram tudo para ele. Mas ele estava decidido. O pecado já tinha dado à luz, já tinha sido gerado no coração do rei Davi. Mandou mensageiro ir lá, trouxeram Betseba. Ele se deitou com ela, ele era o rei. Não obedecer o chamado de um rei era morrer. Então quando o rei mandou chamar Betseba, ela veio porque foi o rei que mandou chamar. Negar-se a atender uma convocação do rei é morrer, é decretar-se a morte da pessoa. Então Betseba veio. Ele deitou-se com ela, fez o que bem quis. Depois mandou ela embora. Saciou-se. O seu desejo foi consumado. Ele deu a luz ao pecado que já estava no coração dele. Ele materializou o pecado. Exteriorizou o pecado. Mandou a mulher embora. A Bíblia, ela é tão precisa. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é tão maravilhosa, irmão, que por isso que o diabo vem tentando de todos os jeitos para tentar invalidar o valor deste livro.
como palavra santa do nosso Deus. A Bíblia diz que Betseba já se tinha purificado da sua imundícia. Olha só, ou seja, já tinha acabado de passar o tempo da sua menstruação. Ela tinha se purificado da sua imundícia, ou seja, tinha passado os dias da sua menstruação. Então foi fácil para ela engravidar. O rei nem nisso o rei foi prudente. Estava muito fácil por um triz para a mulher ficar grávida. E foi o que aconteceu. Betseba concebeu. De imediato ela fez saber a Davi. Pejada estou. Ou seja, você me engravidou. Eu estou grávida de você, majestade. O rei, mais do que depressa usado pelo diabo, mandou buscar o marido. Estava na guerra, já fazia dias. Pensava o rei, ele virá com fome, ele virá com um desejo ardente pela sua mulher, vai direto para ela, vai possuí-la, e vai pensar que o filho é dele. Aí eu fico livre de todo o vexame, de toda a vergonha que pode vir contra o meu reino, contra a minha família, contra a minha casa. Só que Urias era homem de Deus. A preocupação de Urias na guerra não era com aquela que Davi pensou. Não, o cara está lá na guerra, ele é casado, ele está pensando na mulher dele, eu mando buscar ele, ele vai rapidamente para onde está a mulher, e de imediato chegando em casa, ele já vai manter relação com a sua mulher. Aí eu fico livre. O rei se enganou. Urias estava na guerra não pensando na sua linda esposa, ainda que ele a amasse muito, mas ele não estava na guerra com o pensamento na sua esposa. Ele estava na guerra do Senhor, na guerra de Deus, fazendo a obra de Deus, mas agindo como que não tivesse mulher. Como diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 7, que aquele que tem mulher, que haja como que não tivesse, que se preocupe mais no fazer a obra de Deus, porque Jesus diz, aquele que amar a mulher mais do que a mim, não é digno de mim. Então Urias estava na guerra com o pensamento na obra do Senhor, e não na sua esposa, de tal maneira que quando ele veio, ele não foi para sua casa, ficou na porta do rei, como que orando a Deus pelo exército, para que Deus desse vitória. Ele não estava lá agora, mas que Deus estivesse com o exército para dar vitória. Anunciar ao rei. Urias não desceu. Urias está aqui na porta. O rei chama ele, manda ele entrar, prepara aquele belo prato para ele, aquela bebida talvez para embriagar Urias, para embebedar Urias, para Urias perder a consciência e descer para sua casa. Urias não desce, porque ele estava preocupado na obra de Deus, no trabalho do Senhor. Anuncia-se ao rei. Urias não desceu. O rei pergunta por que ele não foi para sua casa. Urias diz para ele: a arca Israel e Judá fica em tenda. Joabe, meu senhor, e o servo de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu estar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Veja, a sinceridade desse homem para com o rei, a sinceridade desse homem para com a obra de Deus, sem nem imaginar o mal que Davi já tinha lhe feito, quando deitou com a sua mulher, adulterando com ela. E agora estava mal intencionando que ele descesse e deitasse com a sua mulher, para que ele pensasse que aquele filho era dele, quando a mulher já estava grávida do rei Davi.
Foi um negócio maquiavélico. Davi, ele tramou, ele planejou, realmente inspirado pelo diabo, todo esse plano. Urias não desceu. O diabo continuou usando Davi. Davi disse para ele: olha, fica cá ainda hoje e amanhã eu te despedirei. Urias ficou em Jerusalém, não desceu para a casa dele. Davi então prepara um belo de um prato, ele comeu, bebeu. E olha o que a Bíblia diz, irmão. Davi o convidou e comeu e bebeu. Isso depois de 2 dias. Depois de 2 dias que ele estava na casa de Davi. Veja bem. Davi então preparou um belo de um prato para Urias. Ele comeu, bebeu diante do rei e o embebedou. Olha a intenção maligna do rei. Ele embebedou a Urias, para que Urias, bêbado, descesse para a sua casa e deitasse com a sua mulher e achasse que o filho era dele. Veja que coisa. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo de seu senhor. Veja. Urias, embora bêbado, o rei Davi o embebedou para que ele perdesse a consciência, achando que com isso ele iria para a casa dele. Mesmo bêbado, embriagado com o vinho do rei, mal intencionado, o coração de Urias estava na obra do Senhor. O coração de Urias não estava na sua mulher naquele momento. Estava nas guerras do Senhor que estava sendo travada. Com o povo de Amós. Veja que coisa, irmão. Com o povo de Amon. Veja que coisa. O rei achou que embebedando ele iria descer para a sua casa. Porém, à tarde, que era o costume dos servos, Urias saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Ele ficou nos aposentos dos soldados, onde os soldados se retiravam para descansar. Porém, não desceu à sua casa. Pela manhã, quando Davi achava que Urias tinha descido para a casa dele, e já tinha deitado e possuído sua mulher, e já estava pensando que o filho que ela tinha na barriga era dele e não do rei, Davi se enganou. Quando amanheceu, Davi percebeu que Urias estava lá, não tinha descido. Davi então escreveu uma carta e mandou por mão de Urias. Urias levou uma carta de Davi sem nem imaginar que o conteúdo da carta era uma ordem para que Joabe, o capitão do exército, colocasse ele na linha de frente, no lugar mais perigoso, e se recolhessem para deixar ele só, para que ele morresse. Ele levou. Davi então achou: eu mato Urias, tomo Betseba depressa como minha mulher, ninguém fica sabendo que aquele filho é fruto de um adultério. É filho de um adultério. Matou Urias. Dá-se a notícia à mulher: teu marido morreu na guerra. Betseba então anuncia ao rei que o marido dela foi morto, querendo dizer: e agora?
Eu estou grávida, quem vai cuidar de mim? Meu marido morreu. Davi, mais do que depressa, manda chamar Betseba e a toma como mulher. Pronto. Está tudo resolvido, pensou Davi. O meu pecado de adultério está encoberto, ninguém sabe, ninguém viu. Ela vai crescer a barriga aqui dentro do meu palácio, juntamente comigo. Já se sabe que eu tomei ela como mulher, então vão achar que o filho é meu e dela dentro do nosso casamento. Assim pensou Davi, assim maquinou Davi, mas lamentavelmente há um Deus soberano, há um Deus poderoso, felizmente, que vê tudo. Lamentavelmente para Davi, lamentavelmente para esses que estão dentro da igreja com seus pecados de adultério, onde os pastores tratam como que se não existisse, como que se não tivesse isso dentro da igreja, como que se os crentes não estão praticando isso, quando se sabe que há muitos na condição de adúlteros, pelos adultérios que estão praticando por contrair novas núpcias, sendo casados. Davi era casado, Betseba era casada. Ele não podia tê-la, ela não podia tê-lo. Mas se juntaram e tiveram um caso de adultério. Pecaram. E agora ele pensou em encobrir. Achou que estava tudo bem. Fez de tudo para encobrir. Não conseguiu. Partiu para a morte do marido. Matou o marido da mulher. Tomou a mulher como mulher dele. Pensou que agora estava tudo bem. Mas Deus que vê tudo e não deixa nada impune, chama o seu profeta Natã e manda ir até Davi para o repreender. E isso não foi escondido não, irmão, como se faz hoje quando alguém peca dentro da igreja. Se disciplina quando se disciplina, que hoje nem disciplina mais. É escondido, sem que a igreja não saiba. Mas Deus não trata o pecador às escondidas. Deus manda ele vir para o meio. Deus traz ele para o meio, para que ele seja tratado no meio da congregação. Natã foi a Davi, falou de um homem rico, de um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma. E falou uma parábola. Davi ficou irado contra aquele homem que só tinha uma ovelha, contra aquele homem que tinha várias ovelhas. E em vez de pegar uma delas e matar para o seu viajante, pegou a daquele homem que só tinha uma, deixando ele sem nada. Natã disse: esse homem é tu. Eita, profeta de cunhão roxo. Profeta corajoso, que não tinha medo de pôr a mão na cara do pastor, ele em pecado, e falar: você está em pecado. A mão na cara do obreiro e dizer: você está em pecado. A mão na cara de quem quer que seja e dizer: você está em pecado. Natã falou: esse homem é tu. Tu está irado contra tu mesmo, porque esse homem foi tu. Tu cometeste tal pecado de adultério. Veio o juízo contra Davi. Veio o juízo contra Davi. Desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. Adultério é um mal diante dos olhos de Deus. Uma vez casado, casado para sempre. Só a morte te libera e te dá direito de uma nova núpcias. Pode até optar em repudiar a mulher, repudiar o marido, mas tem que partir o princípio de ficares só. Ou então reconcilia com a tua mulher ou com o teu marido. Pois se vieres a ser de outro ou de outras, és adúltero. E isso é um mal aos olhos de Deus.
A Urias o Heteu feristes, a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, ela sendo casada. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Juízo contra Davi. Porque ele pecou. Pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. O que tu fizestes a Urias, deitando com a mulher dele, vão deitar com a tua mulher, para tu saber o que é que sente um marido traído, às escondidas. Essa foi a sentença sobre Davi. Porém, aí ele confessa, pequei contra o Senhor. E Deus disse para Davi: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus não trata com o pecador às escondidas, irmão. Deus não trata com o pecador sem que a congregação não fique sabendo. Não. Deus parte do seguinte princípio. Como Paulo disse a Timóteo, se o presbítero pecar, repreende-o na presença de todos, para que haja temor nos demais. Não é às escondidas. Não, irmão. Hoje o pecador dentro da igreja, ele é tratado às escondidas. Não se sabe nem o porquê ele está sendo disciplinado. Não se sabe nem o porquê que ele está sendo colocado em comunhão. Se coloca o irmão em comunhão e não sabe nem o porquê que ele estava em disciplina. Não sabe. Não sabe. Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 20, ele diz: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ao ver o errante, o infrator sendo disciplinado, castigado, punido, os demais tenham medo e não venham incorrer no erro também de pecar como ele pecou. Mas se disciplina às escondidas, sem que a igreja nem sabe o porquê que o irmão está sendo em comunhão, não sabe nem que ele estava em disciplina. Mas Deus nunca tratou o pecador e nem o pecado como que se ele não existisse, como que se ele não tivesse pecado. Não, irmão, e nem às escondidas. Olha o que Deus fala para Davi. Porque tu o fizestes este pecado de adultério em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Aí Davi confessa: pequei contra o Senhor. O pecado é uma afronta contra Deus. O pecado de adultério é uma afronta contra Deus. Deus instituiu o casamento e o colocou numa condição indissolúvel, numa condição que o homem não pode separar. Somente a morte. É uma afronta contra aquele que instituiu o casamento e o colocou em condição indissolúvel. Ele confessou que pecou contra Deus.
Mas o profeta disse que Deus tinha falado que ele não ia morrer. Agora vem a punição contra o pecado. Porque Deus pune o pecador e pune também o pecado. Veja. Todavia, porquanto com este feito, com este pecado de adultério, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu certamente vai morrer. Certamente o menino vai morrer. Ele é fruto do pecado, de um adultério. O menino vai morrer. Então Deus puniu o pecador e puniu o pecado. Deus nunca deixou o pecador nem o pecado sem o castigo. Engana quem pensa que o pecador ficará impune. Por estar impune aqui na igreja, indo tudo bem, obrigado, como assim se pensa. Depois de entregar a dura mensagem para o rei, pelo seu pecado de adultério, que pensava ele estar encoberto, tomando ele Betseba agora como mulher, e ninguém ficou sabendo do que ele fez. Natã vai-se embora para a sua casa. Quando Natã foi embora, o Senhor feriu a criança que a mulher tinha dado a Urias, que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e adoeceu gravemente. Gravemente. E no 7º dia morreu a criança. No 7º dia, depois que Natã foi-se de Davi, a criança morreu. Irmãos, não brinque com Deus. Todo adúltero e adúltera vai ter uma cobrança drástica. O pecado contínuo de adultério, terás uma cobrança drástica. Quando os filhos de Israel tomaram mulheres estranhas para eles, constituíram famílias e tudo, Esdra o repreendeu, e eles perguntaram para Esdra o que faria. Esdra falou: mandai a mulher embora, despedi vossas mulheres. E eles fizeram. Irmão, o negócio é muito sério, seríssimo, mas a verdade é essa. A palavra de Deus é essa. Isso é a palavra de Deus, irmão. Se mudar o teor da palavra, querendo agradar a gregos e troianos, quando não se pode agradar a dois ao mesmo tempo, ou há de amar a um e aborrecer a outro, ou há de aborrecer a um e amar a outro. A palavra de Deus é essa, ela é a verdade. Ela é a verdade, mas nem todos podem receber. Como Jesus disse aos discípulos no capítulo 19 de Mateus. Mas a palavra de Deus é essa, irmão. Não pensas que o teu pecado de adultério ficarás impune. Não ficará. Deus tomará juízo se tu não te arrependeres enquanto há tempo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E assim agradeço a Deus por essa rica e bendita oportunidade. E por essa graça posta em meu coração para compartilhar com os irmãos esta palavra que Deus me deu hoje quando me dirigi a Osasco, a empresa onde trabalho. Que chegando em casa já me prontifiquei de antemão a sentar-me aqui para compartilhar com os irmãos esta mensagem que em meu coração ardia, mas que agora sinto um alívio maravilhoso e que nisso Deus seja glorificado para a sua honra e glória. Amém, Jesus. Amém.